Gênesis, capítulo 6. Quando a raça humana começou a aumentar em número, nasciam cada vez mais filhas, e os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas. Então passaram a prestar atenção nelas e a escolher aquelas mulheres como esposas. O Eterno disse: Não vou permitir que o fôlego da vida fique para sempre nos homens e nas mulheres. Chegará uma hora em que terão de morrer. De agora em diante, a expectativa de vida deles será de 120 anos. Isso foi no tempo em que havia gigantes na terra e também depois. Eles nasceram da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Eram os homens poderosos das antigas tradições, homens famosos. O Eterno viu que a maldade humana estava fora de controle. Desde cedo, de manhã até a noite, as pessoas só pensavam no mal e só maquinavam a maldade. O Eterno lamentou ter criado a raça humana. Estava muito triste e então decidiu: Vou me livrar dessa minha criação que se corrompeu. Vou dar um fim a tudo. Pessoas, mamíferos, cobras e insetos, aves, tudo o que criei. Estou triste por tê-los criado. Mas Noé era diferente, e o Eterno gostou do que viu em Noé. A história de Noé é a seguinte: Noé era um bom homem, uma pessoa íntegra em sua cidade. Ele andava com Deus e tinha 3 filhos: Sem, Cam e Jafé. No que dizia respeito a Deus, a terra havia se tornado um esgoto. A violência estava por toda parte. Deus observava tudo e viu que a situação era muito ruim. Todos estavam afundados em corrupção. A própria vida havia se corrompido. Então, Deus disse a Noé: Chega! É o fim da raça humana. A violência está por toda parte. Vou dar fim a isso. Construa você mesmo um grande barco de madeira. Faça compartimentos nesse barco. Revista-o com piche por dentro e por fora. Ele deve medir 140 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Faça um teto para o barco e coloque uma janela a meio metro do teto. Ponha uma porta na lateral e faça 3 andares: o de baixo, o do meio e o de cima. Eu farei desabar sobre a terra um dilúvio que destruirá tudo o que tem vida debaixo do céu. A destruição será total. Mas farei uma aliança com você. Entre no barco com seus filhos, esposas e esposas de seus filhos. Você também deve fazer entrar no barco um casal de cada criatura viva, para preservar a vida deles também. 2 de cada espécie de aves, de mamíferos e de répteis. 2 de cada para preservar a vida deles com a sua. Além disso, reúna todo o alimento que for necessário e armazene-o para você e para eles. Noé fez tudo conforme Deus ordenou. Gênesis, capítulo 7. Depois dessas coisas, Deus disse a Noé: Agora entre no barco com toda a sua família. Você é a única pessoa justa no meio desta geração. Leve para dentro do barco junto com você 7 casais de cada animal puro, macho e fêmea. 1 casal de cada animal impuro, macho e fêmea. 7 casais de cada tipo de ave, macho e fêmea, para que a sobrevivência deles sobre a terra esteja assegurada. Dentro de 7 dias, derramarei chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Vou dar um fim a todas as coisas que criei. Noé fez tudo conforme Deus ordenou. Noé estava com 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. Ele e sua esposa, os filhos e a esposa de cada um entraram no barco para escapar do dilúvio. Animais puros e impuros,
Aves e criaturas que rastejam foram de 2 em 2 até Noé e o barco, macho e fêmea, exatamente como Deus havia ordenado a Noé. 7 dias depois, as águas do dilúvio chegaram. Isso aconteceu no ano 600 da vida de Noé, no dia 17 do 2º mês. As fontes subterrâneas irromperam, e todas as janelas do céu se escancararam. E a chuva caiu durante 40 dias e 40 noites. Foi nesse dia que Noé, sua esposa e seus filhos Sem, Cã e Jafé, cada um com sua esposa, entraram no barco. Com eles entraram todos os tipos de animais selvagens e domésticos, todos os tipos de criaturas que rastejam e todas as espécies de aves e tudo que voa. Eles se dirigiram de 2 em 2 até Noé e o barco, todos os que tinham o fôlego da vida, macho e fêmea de cada criatura, exatamente como Deus havia ordenado a Noé. Então, o Eterno fechou a porta. O dilúvio não cessou durante 40 dias, e as águas subiram e levaram o barco bem acima da terra. As águas continuaram subindo, aumentaram muito acima do solo, mas o barco flutuava. O dilúvio avolumou-se até todas as montanhas ficarem cobertas pela água. A inundação atingiu a marca de quase 7 metros acima do topo das montanhas. Tudo morreu. Tudo que se movia estava morto. Aves, animais domésticos, animais selvagens, todas as numerosas e exuberantes formas de vida morreram. Todos os seres vivos morreram. Todas as criaturas que viviam em terra seca, tudo foi exterminado. Pessoas e animais, criaturas que rastejavam e que voavam, sem exceção. Apenas Noé e os que estavam no barco continuaram vivos. As águas do dilúvio permaneceram por 150 dias. Gênesis, capítulo 8. Então Deus voltou a olhar para Noé e para todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele no barco. E Deus mandou um vento que começou a baixar as águas do dilúvio. As fontes subterrâneas e as janelas do céu se fecharam e parou de chover. Então, pouco a pouco, as águas começaram a baixar. Depois de 150 dias, o pior já havia passado. No dia 17 do 7º mês, o barco desceu sobre a cordilheira do Ararate. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês, os picos das montanhas começaram a aparecer. Depois de 40 dias, Noé abriu a janela que havia posto no barco. Ele soltou um corvo, mas a ave ficou indo e voltando, esperando que as águas do dilúvio secassem. Depois, ele soltou uma pomba para verificar as condições do dilúvio. Ela também não encontrou lugar para pousar, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé estendeu a mão e recolheu a ave para o barco. Ele esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba. Ela voltou ao entardecer, mas trazia no bico uma folha nova de oliveira. Noé entendeu que o dilúvio estava chegando ao fim. Ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba pela 3ª vez. Mas dessa vez, ela não retornou. No ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do 1º mês, as águas do dilúvio haviam secado em definitivo. Noé abriu o teto do barco e pôde ver a terra seca. No dia 27 do 2º mês, a terra estava completamente seca. E Deus disse a Noé: "Saiam do barco, você, sua esposa, seus filhos e a esposa de cada um deles. E leve junto com você todos os animais que estavam em cativeiro, aves, mamíferos
e criaturas que rastejam. Toda aquela riqueza de vida, de modo que possam reproduzir-se na terra. Noé desembarcou com seus filhos, com sua esposa e com a esposa de cada um dos filhos. Depois deles, todos os animais, criaturas que rastejam, aves, todos os seres vivos da face da terra saíram do barco, família por família. Então, Noé edificou um altar para o Eterno. Ele escolheu animais e aves puros de cada espécie e os apresentou como ofertas queimadas sobre o altar. O Eterno sentiu o doce aroma e disse consigo mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Sei que há muito tempo eles têm essa inclinação para o mal. Mesmo assim, nunca mais vou exterminar os seres vivos como acabei de fazer. Pois enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca deixarão de existir. Gênesis, capítulo 9. Então Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: Prosperem, reproduzam-se, encham a terra, todos os seres vivos, aves, animais, peixes, se submeterão a vocês e terão medo de vocês. Vocês são responsáveis por eles. Todos os seres vivos servirão de alimento para vocês. Assim como providenciei as plantas como alimento, agora libero o restante para vocês. A exceção será a carne com sangue, ainda presente nela. Não a comam. Mas vingarei o sangue de vocês contra os animais e contra outros seres humanos. Qualquer pessoa que derramar sangue humano terá seu sangue derramado pelas mãos de seres humanos, pois Deus fez os seres humanos conforme a sua imagem, refletindo sua natureza. Vocês estão aqui para dar fruto, reproduzir-se, disseminar a vida pela terra, para viver plenamente. Então, Deus falou a Noé e seus filhos: Faço agora uma aliança com vocês, que abrange os filhos que virão depois de vocês e tudo que tem vida, aves, animais domésticos, animais selvagens, enfim, todos os que saíram do barco com vocês. Faço minha aliança com vocês. Nunca mais outro ser vivo será destruído pelas águas do dilúvio. Eu prometo, nunca mais um dilúvio destruirá a terra. Deus continuou: Este é o sinal da aliança que estou fazendo com vocês, e que abrange todos os seres vivos que vivem com vocês hoje e os que viverão depois. Estou pondo o meu arco-íris nas nuvens, um sinal da aliança entre mim e a terra. De agora em diante, sempre que eu puser uma nuvem acima da terra e o arco-íris aparecer nela, vou me lembrar da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas do dilúvio destruirão algo que tenha vida. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna de Deus com tudo que tem vida, com todos os seres vivos sobre a terra. Deus disse também: Esse é o sinal da aliança que estou estabelecendo entre mim e tudo que tem vida sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram do barco foram Sem, Cam e Jafé. Cam foi pai de Canaã. Eram esses os 3 filhos de Noé. Desses 3, toda a terra foi repovoada. Noé era agricultor e foi o primeiro a plantar uma vinha. Ele bebeu do seu vinho, embebedou-se e ficou nu em sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e contou a seus 2 irmãos que estavam do lado de fora da tenda. Sem e Jafé pegaram uma capa, cada um segurando por uma ponta à altura dos ombros, e andando de trás para frente, cobriram a nudez do pai, cada um mantendo o rosto virado, para não ver o pai com o corpo descoberto.
Ao acordar, já com os sintomas da ressaca, Noé ficou sabendo o que seu filho caçula tinha feito. Então disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, escravo de seus irmãos. Bendito seja o Eterno, o Deus de Sem, mas Canaã será seu escravo. Deus faça Jafé prosperar, que ele viva em grandes extensões de terra nas tendas de Sem, mas Canaã será seu escravo. Noé ainda viveu 350 anos depois do dilúvio. Ao todo, viveu Noé 950 anos. E depois, morreu. Gênesis, capítulo 10. Essa é a descendência de Noé: Sem, Cã e Jafé. Passado o dilúvio, eles tiveram filhos. Os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Foram deles que saíram os povos que trabalham no mar, cada um em seu lugar e segundo sua família, cada um com um idioma próprio. Os filhos de Cam: Cuxi, Egito, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi: Sebá, Havilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Os filhos de Raamá: Sabá e Dedã. Cuxi também foi pai de Nimrode, o primeiro grande guerreiro na terra. Ele foi um exímio caçador diante do Eterno. Havia até um ditado: assim como Nimrode, exímio caçador diante do Eterno. Seu reino começou com Babel, depois Ereque, Acade e Cauné, na terra de Sinear. Dali ele subiu para a Síria e construiu Nínive, Reobote-Ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Misraim foi antepassado dos Luditas, dos Anamitas, dos Leabitas, dos Nafutaitas, dos Patruzitas, dos Casluitas, dos quais saíram os filisteus, e dos Caftoritas. Canaã teve seu primeiro filho, chamado Sidom, depois Rete, e também teve como descendentes os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Tempos depois, os cananeus saíram de Sidom e se espalharam em direção a Gerar, chegando até Gaza no sul e em seguida na direção ao leste até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, chegando a Laza. Esses são os descendentes de Cam, segundo suas famílias, suas línguas, seus territórios e suas nações. Sem, irmão mais velho de Jafé, também teve filhos. Sem foi antepassado de todos os filhos de Éber. Os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã: Uz, Ru, Jéter e Meseque. Arfaxade foi pai de Selá, que por sua vez foi pai de Éber. Éber teve 2 filhos: Peleg, chamado assim porque foi nos dias dele que a raça humana se dividiu, e Joquitã. Joquitã foi pai de Almodá, Salefe, Hazar-Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dida, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Havilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. O território deles vai de Messa até Cefar, nas cadeias de montanhas ao leste. Esses são os descendentes de Sem, segundo suas famílias, suas línguas, seus territórios e suas nações. Essa é a árvore genealógica dos filhos de Noé ao constituírem nações. Começando por eles,
Essas nações se multiplicaram pela terra depois do dilúvio.